Esse é um trabalho acadêmico sobre transporte passivo da biofísica. Eu decidi que ia postar no YouTube para outros graduandos de cursos da área da saúde e nerds no geral, caso queiram entender melhor como o corpo humano funciona e entender sobre biofísica no geral. Aproveitem! Oi, oi, eu sou a Lauren e essa é uma apresentação sobre transporte passivo da biofísica. O transporte passivo basicamente é o movimento de substâncias através da membrana celular a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. Isso é um macro resumo, mas aqui isso vai ser destrinchado direitinho sobre o que isso significa. E para começar, eu queria falar sobre a importância de entender o transporte passivo, principalmente para estudantes e profissionais da área da saúde. E aqui vou trazer um exemplo prático. É claro que é muito importante entender, se pensando na perspectiva de que isso é algo básico para se entender o funcionamento celular em si e o que vai manter uma célula funcionando. Mas um exemplo do dia a dia é de que, se for aplicado soro intravenoso em um paciente, sem se entender os princípios da biofísica e especificamente sobre transporte passivo, as células sanguíneas, os eritrócitos, podem acabar inchando, enrugando ou até mesmo estourando. E ao longo dessa apresentação isso vai ser explicado direitinho por que acontece. Agora, vamos falar sobre os 3 fenômenos principais do transporte passivo e a gente vai destacar essa partezinha da célula, que é a membrana plasmática. Nela vai acontecer o primeiro fenômeno, que é a difusão simples. Movimento de substâncias através da membrana celular a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. E ele uma representaçãozinha. Então, a difusão simples vai acontecer de forma muito simples, como o próprio nome diz. O gradiente de alta concentração vai passar, ou também chamado de hipertônico, vai passar pela bicamada fosfolipídica para o gradiente de baixa concentração. Então aqui a gente pode ter um soluto, como por exemplo o sódio, em que em um lado vai ter mais sódio e do outro vai ter menos. E para se chegar a um equilíbrio, o lado que tem mais sódio vai começar a mandar esse sódio atravessar essa bicamada aos pouquinhos até se chegar no equilíbrio. Um exemplo disso no corpo humano é o processo de hematose, em que aqui o CO2 que o nosso corpo dispersa, ele vai criar aqui na artéria pulmonar um gradiente hipertônico, onde ele vai estar em alta concentração aqui. E aí isso vai fazer com que ele saia e vá para o alvéolo pulmonar para ser expelido para fora do nosso corpo. Como acontece esse movimento, o oxigênio vai passar pelo movimento contrário, em que aqui é o gradiente de alta concentração, ou seja, esse ambiente aqui, que é um hipertônico, e aqui, através da difusão simples, também, ele vai aderir aos nossos eritrócitos e seguir para dentro do corpo. E o próximo é a difusão facilitada, que, como o próprio nome diz, ela deve ser facilitada por algo diferente da primeira. Uma breve descrição dela é o movimento de substâncias através da membrana celular a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia.
Aqui vai ser muito parecido com a difusão simples, mas com um diferencial de que o soluto ele vai passar através desses canais, dessas proteínas chamadas permeases. E vai ser da mesma forma do meio hipertônico para o meio hipotônico. O último que ficou faltando é a osmose, movimento de água através da membrana semipermeável a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. E agora, para falar da osmose, vai ser um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio. Acontece que para a osmose vai funcionar da mesma forma, só que ao contrário. Porque no caso, até agora falamos de solutos. E falando da osmose, a gente vai falar do solvente, da água. E o movimento que acontece é que a água, a gente pode ver através desse exemplo, em que é adicionado sódio em um lado e temos uma membrana semipermeável, onde o sódio não passa, mas a água pode passar. E aí sabemos que esse ambiente se tornou hipertônico. Como esse ambiente se tornou hipertônico e a água funciona ao contrário de forma contrária do soluto, ela vai tender, em vez de, nos exemplos anteriores, em que o soluto tendia a ir do ambiente hipertônico para o hipotônico, a água vai fazer o contrário. Ela vai ir para o meio hipertônico de forma a fazer o equilíbrio. E aí, nesse caso, quando se tem esse ambiente hipertônico e o ambiente da água hipotônico, aqui a água vai perder volume. E agora, voltando para o exemplo que eu dei no começo dessa apresentação. O que acontece é que quando um profissional da saúde vai aplicar soro fisiológico intravenoso ou algum outro medicamento, esse composto ele tem que ser preparado de forma a ele ser isotônico, ou seja, ele não ser nem hipertônico nem hipotônico com relação ao meio intracelular. E isso é possível de se calcular. Aqui eu trouxe o rótulo de um soro fisiológico, de um manual farmacológico, e pode-se ver que se é feito um cálculo, isso é pensado para as concentrações de solutos no soro fisiológico serem compatíveis com o sangue, serem compatíveis com as nossas células. E isso se chama osmolaridade. E aqui está descrita a osmolaridade que é compatível. Muito obrigada, essa foi a minha apresentação sobre transporte passivo.